Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo vou falar do Mali. O Reino do Mali, ele era localizado na África Atlântica, né, na região da África banhada pelo Oceano Atlântico. Esse reino surgiu no ano de 1235, fundado pelo Sundiata Keita. Esse foi o fundador do Grande Império do Mali. Faço questão de dizer Grande Império do Mali, porque esse império chegou a ter 40 milhões de pessoas. Isso há quase 1000 anos atrás. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 2020, existem mais de 200 países no mundo. E desses mais de 200 países, apenas 35 têm mais de 40 milhões de habitantes. Então imagine o que significava isso naquela época. Talvez o Reino do Mali fosse um dos maiores ou o maior reino do mundo. Né? Também é difícil de saber isso com exatidão, mas entre os maiores impérios, entre os maiores reinos, com certeza o Mali estava. Bom, esse reino do Mali, ele tinha como principais fontes de riqueza minerais, né, como o minério de ferro, o cobre e o ouro. E é importante destacar o seguinte, gente, não só no Mali, mas em outros reinos africanos, como Kush, Axum, que eu não citei nos vídeos, e em alguns que eu vou falar ainda, os habitantes dessas regiões, eles tinham grandes habilidades em transformar o minério de ferro em ferro. Isso parece uma coisa simples, e é simples hoje, século XXI, né? Mas há quase 1000 anos atrás não era simples. Tanto é que alguns povos da Europa não tinham muita habilidade para transformar o minério de ferro em ferro. Exemplos são os portugueses. Né? Os portugueses vão aprender técnicas mais elaboradas de transformação do minério em ferro, justamente com os africanos. Né? Então percebo aí que os africanos produziam tecnologias. Outro ponto muito interessante sobre o Reino do Mali é a figura do Mansa Musa. O Reino do Mali, né, no seu período de duração, teve vários imperadores, e o mais famoso foi o Mansa Musa. E por que ele foi o mais famoso? Por vários motivos, sendo o principal deles o de que ele foi o homem mais rico da história da humanidade. Então vejam bem, não estou dizendo que foi o homem mais rico da África. Ele foi o homem mais rico da história da humanidade. Isso aí é uma certeza. Não se sabe ao certo o tamanho da riqueza dele. Alguns estudos apontam que seriam por volta de 300 bilhões de dólares. E tem também quem indica que a riqueza dele pode ter chegado à cifra de 5 trilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa fortuna, hoje o homem mais rico do mundo é o Jeff Bezos. Ele é o dono do site Amazon. E a riqueza dele é de 131 bilhões de dólares. Ou seja, independente do critério que você use, se é 300 bilhões ou se é 5 trilhões, o Mansa Musa definitivamente foi o homem mais rico da história. E, para curiosidade, o homem mais rico do Brasil, o Jorge Paulo Lemann, ele acumulou uma fortuna de 22 bilhões de dólares até o presente momento, né, até o ano de 2020. Sobre o Jorge Lemann, uma hora, quem sabe, eu faço um vídeo sobre ele, mas para efeito de curiosidade, o Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do mundo, ele é dono da Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, é dona da Brahma, da Skol, da Budweiser, da Antártica, assim como ele é dono das lojas americanas, do Burger King e da marca de condimentos Heinz. Pra vocês terem uma ideia do império que o Jorge Paulo Lemann tem. Além de atualmente estar tentando, né, investir em educação. Educação dá dinheiro. Não dá dinheiro só para professor, né? Mas para outras pessoas envolvidas dá dinheiro. Bom, voltando a falar do Mansa Musa, ele também ficou famoso porque ele era muçulmano. Então ele foi um dos governantes africanos que ajudou na expansão do islamismo pelo norte da África e pela região da costa atlântica. Então ele criou várias escolas islâmicas, ele criou uma universidade, a Universidade de Tombuctu. Deixa eu ver. Tombuctu mesmo. Assim como o Mansa Musa, ele também fez uma viagem para a Meca. Sempre bom frisar que todo muçulmano que tenha condições financeiras deve pelo menos uma vez na vida visitar a Meca, né, que é local sagrado para os muçulmanos. E o Mansa Musa, como o homem mais rico do mundo, claro, né, fez isso. E numa das viagens que ele fez a Meca, foi de caravana, né? Naquela época não tinha avião, não tinha, né, navios rápidos e nem trem, carro, nada disso, né? Não podemos esquecer disso. Foi uma viagem longa de
vários meses, né? E nessa viagem ele foi fazendo alianças militares, ele foi fazendo comércio, e ele era um homem tão rico que para fazer alianças militares, fazer comércio, ele distribuiu tanto ouro naquela região da África que causou inflação, ou seja, aumento geral dos preços. Ele distribuiu tanto ouro que o ouro se tornou uma coisa comum. Ele meio que perdeu valor. Então daí vocês têm uma noção do quanto que o Mansa Musa era rico, né? Bom, mas ninguém vive para sempre, né? O Mansa Musa, ele governou o Mali de 1307 a 1337 e depois dele o Mali teve outros governantes. A partir do século XVI, quem chegou? Os portugueses, né? E ainda tem gente que acha que os portugueses nem pisaram na África, né? Terrível isso. Os portugueses chegaram no Mali e começaram a fazer o quê? Incentivar guerras entre os diferentes povos que habitavam o Império do Mali. Para quê? Primeiro, para enfraquecer o Império, né? Já que o Império do Mali poderia ser uma ameaça à intenção portuguesa de dominar a costa da África. E também, por quê? Dessas guerras surgiam o quê? Prisioneiros. Os perdedores eram considerados prisioneiros de guerra. E o que os portugueses faziam com esses prisioneiros? Iam lá e compravam. Então os portugueses incentivaram guerras dentro do Império do Mali para poder comprar os prisioneiros e vendê-los como escravos aqui no Brasil principalmente. Isso, né, essas guerras constantes acabaram contribuindo para que o Império do Mali acabasse, né? E na atualidade existe, né, na África, em parte do território que era o antigo Império do Mali, né, um país chamado Mali. O país chamado Mali, que existe na atualidade, infelizmente nem de longe lembra a riqueza e o poder do antigo Império do Mali. O Mali hoje tem 20 milhões de habitantes, ou seja, metade da população daquela época, e é um dos países mais pobres do mundo. Luta também com conflitos internos, terrorismo, fome, miséria, apesar de ter algumas riquezas naturais, né, mas infelizmente essas riquezas naturais estão nas mãos de poucas pessoas. E é isso aí, obrigado por quem acompanhou até o final.